Alô, alô, alô. Oi, oi, oi. Bom, olá pessoal. Bom, eu não tenho um retorno aí de vocês, mas espero que todo mundo esteja me vendo, acompanhando e esteja tudo funcionando. Primeiramente, queria agradecer a Débora pelo convite, por todo o pessoal da produção aí que conseguiu viabilizar essa parte técnica para eu conseguir fazer essa palestra. Eu estou em Londres agora. Então eu vou falar aqui sobre arte generativa, que é uma característica muito importante do meu trabalho. Vou começar me apresentando. Meu nome é Henrique Rosco e eu trabalho com performances audiovisuais, instalações interativas, construção de instrumentos, em arte e tecnologia em geral, e na confluência entre música, imagem, programação e sinestesia, essas coisas que se juntam para criar um ambiente ou uma apresentação imersiva. Então, nesse caso, a programação generativa, ou o modo de fazer generativo, é importante, importante no meu trabalho, e eu vou mostrar alguns exemplos, vou falar um pouco de alguns conceitos mais básicos mesmo, e depois eu vou mostrar em alguns exemplos de trabalhos meus, onde isso acontece e da forma como ela acontece. Bom, vou mudar aqui para vou compartilhar aqui minha tela. Bom, se tudo deu certo, vocês estão vendo agora a minha apresentação. Bom, vou falar um pouco dos conceitos. O termo arte generativa se refere a um tipo de arte que é feita usando um sistema autônomo, com regras próprias. É um sistema que não é humano, né, normalmente uma máquina ou algum objeto que faz parte disso, e que pode determinar as características da obra e tomar decisões de uma forma independente, sem precisar da ação do artista depois de ter sido colocado em funcionamento. Ou seja, o artista cria as regras e depois o sistema vai desenvolvendo por si próprio, gerando o que ele tem sido programado para gerar: sons, imagens, uma arquitetura, o que for, né, um objeto 3D. Eu vou dar exemplos do que pode ser feito dessa forma daqui a pouco. Bom, as regras do sistema são criadas pelo artista, que normalmente é uma programação de computador, mas mesmo que o computador vá tomando suas próprias decisões, né, o artista ainda é o autor, ou algumas pessoas consideram coautor da obra. Esse sistema pode ter variáveis randômicas ou não. Normalmente ele tem variáveis randômicas ou aleatórias que permitem que a coisa vá evoluindo de uma forma não linear, de uma forma não esperada, né, não esperada dentro de uns certos limites, mas não totalmente dura e rígida, que sempre vai se repetir da mesma forma, né? A ideia é exatamente criar coisas que não se repetem, que vão, a cada vez que a apresentação é feita, ela vai acontecer de uma forma um pouco diferente, ou muito diferente, de acordo com a programação do autor, né? Então, mas pode também não se usar variáveis aleatórias e ter um sistema que ele vai, por exemplo, se duplicando, se multiplicando, de acordo com uma fórmula específica, mas que não é aleatória, né, que é uma fórmula pronta e que não envolve variáveis que vão ser randômicas de alguma forma, né? Ela só vai se expandindo ou se desenvolvendo com o tempo, mas sem aleatoriedade. Bom, esse tipo de arte já era feito muito antes do computador, então, mas isso
claro, com sistemas mais físicos, como dados, ou recortar pedaços de papel e com textos e formar novos textos de uma forma mais, né, aleatória, não exata, e com uma narrativa mais tradicional. Bom, a arte generativa é uma ideia realizada ou amplificada através de código, para criar eventos artificiais, como construção de complexos sistemas dinâmicos, capazes de gerar infinitas variações. A ideia é essa, não repetir. Então, assim, a cada vez que você vai apresentar, né, se for uma música, por exemplo, a cada vez que ela for tocada, ela vai ser tocada de alguma forma diferente, né, ou vai mudar qualquer parâmetro dela, um ritmo, alguma melodia, sobreposições de camadas. Então, assim, claro que existe uma infinidade de formas de fazer, e aí vai depender do artista, né, da forma como ele planejou esse sistema, da forma como ele quer que a coisa aconteça. Bom, esses projetos produzem eventos únicos, que não se repetem, como eu falei, né, então pode ser a forma de música, elementos gráficos, formas tridimensionais, e esses estão representando de alguma forma a visão do artista ou do designer. A programação generativa produz uma sequência não previsível e sem limites, expandindo a criatividade humana, onde os computadores são as ferramentas que vão executar essa obra, mas lembrando sempre que, né, assim, o ponto de partida foi a ideia do artista, e o artista está se expressando através disso. Então, é uma ferramenta e não um fim em si mesmo, né, a programação. Ela ajuda o artista a conseguir amplificar formas de fazer o seu trabalho. Nas minhas performances, por exemplo, eu coloco vários elementos ou variáveis randômicas que eu vou contracenando com elas. Então, ela faz alguma coisa, por exemplo, gera uma melodia, e aí eu estou gerando outra melodia no meu outro, sei lá, no meu controlador, no meu teclado. Então, assim, eu meio que contraceno com ela e com a máquina, né, com o computador, e ele vai gerando, claro que coisas dentro de um certo limite, mas também não é totalmente o esperado, né? Claro que surgem imagens ou construções ou melodias que às vezes me inspiram a tomar determinadas decisões que eu não tomaria, né, se tivessem acontecendo outras coisas. Bom, os resultados disso são obtidos em tempo real, né? Você tem um programa no computador que está rodando isso, mas você pode também fazer uma gravação, se a sua ideia, por exemplo, construir um prédio que ele vai ter uma forma gerada por algum código. Claro que o prédio não vai, pelo menos eu não conheço nenhum, que vai ficar se modificando ao longo do tempo. Até existe um, mas, enfim. Mas se você quer, né, ter um objeto finalizado, você finaliza, renderiza isso, mas perde essa questão, né, esse caráter não repetitivo, que é importante também, né? Para mim, pelo menos, é muito importante, mas que pode acontecer das duas formas. Você pode ter a coisa acontecendo ao vivo ou pode gravar isso, né? Bom, a diferença, como eu trabalho com vídeo, eu queria falar um pouco da diferença do generativo e do vídeo, né, pré-gravado, ou loop, né, numa apresentação de VJ, por exemplo. Você usa loops que já estão prontos, já estão renderizados, e você pode... o que você pode fazer são alguns ajustes das imagens, efeitos e coisas assim. O vídeo, se eu não fizer nada, ele sempre vai se reproduzir na mesma forma, em sequência, com os mesmos elementos, nos mesmos lugares. Se eu quiser modificar isso, né, eu tenho meus loops lá, o loop ele existe da mesma forma, só que eu vou fazer camadas, acrescentar efeitos, sobreposições e tal. Só que o vídeo vai estar tocando sempre da mesma forma, né? Em oposição a isso, generativo, a cada execução, você pode fazer uma nova combinação, nova mistura de elementos. Os elementos vão aparecer em lugares diferentes, com cores, formas e qualquer parâmetro que você possa controlar. Então, assim, você já pode controlar tudo que é feito na forma de vídeo, né,
os mesmos efeitos, ajustes que você poderia fazer em um vídeo, mas, além disso, você pode controlar uma cor de um elemento específico, a sua forma, deformação dessa forma, tamanho, posição, e na verdade, qualquer parâmetro, né, movimento, desenvolvimento no tempo, tudo isso pode ser controlado em tempo real. E o mais interessante é o live code, né, que é o que eu faço nas minhas performances, onde eu controlo tudo, assim, né, uma grande parte do que acontece eu controlo ao vivo, então vou manipulando essas formas para elas fazerem o que eu quero e ter um sentido, criar uma narrativa. Bom, algumas aplicações, né, nas performances audiovisuais, como eu estou falando, arte serial, visualização de dados, redes neurais, celular automata, que você vai desenvolvendo como se fossem formas que têm um jeito, um funcionamento próprio, que vão se crescendo e se amplificando. Vida artificial também, que é um pouco isso, objetos 3D, enfim, qualquer trabalho que envolve uma combinação de elementos, proporções e coisas que evoluam no tempo. Bom, aqui vou mostrar alguns exemplos do meu trabalho. Se tiver perto do final do limite do meu tempo, vocês me avisam, por favor. Bom, essa é uma imagem gerada através desse método, né, generativo. Ele é uma programação onde cada elemento desse, não sei se dá para ver as partículas, os elementos pequenos, mas cada partícula foi colocada em uma posição pela programação que eu fiz. Então, eu não coloquei, né, uma a uma, e a própria programação vai colocando os pontos, alterando as cores e fazendo, nesse caso, é um trabalho que chama Human Nature, Natureza Humana, que a ideia é que os humanos vão se reproduzindo numa escala descontrolada e eles vão ocupando todos os espaços aqui, e então as cores vão modificando ao longo da composição, e o resultado assim, de uma parte, né, esse é um frame da apresentação, da composição, né? Então tem outro, ele começa todo sem nenhuma partícula e depois ele vai acrescentando isso. Aqui um outro exemplo, onde as formas são controladas por notas que eu toco no computador. Aqui também, né, vocês podem ver que cada linha, cada elemento gráfico, ele é colocado de uma forma, assim, que eu defini os parâmetros, mas eu não sei exatamente onde cada um vai entrar, nem a posição, nem a forma, nem o resultado final disso. Então, é muito, assim, causa, às vezes, até surpresas boas e surpresas ruins, claro. Você pode querer gerar uma coisa, um tipo de imagem, a imagem que sai, o resultado que sai, não é o ideal, assim, ou pode, por outro lado, também te surpreender e fazer coisas melhores do que você faria sozinho, se você fosse desenhar e fazer tudo por conta própria. Esse aqui é um instrumento, um objeto, uma interface não, um instrumento e uma instalação interativa chamada Tímido, onde eu uso essa abordagem generativa, onde eu capto informação da posição das pessoas, e isso é convertido em luz e sons, né, frequências que são tocadas de acordo com a posição das pessoas na sala. Então, assim, né, isso controla o modo que o objeto vai funcionar. Então, de acordo com a posição de cada pessoa, ele vai mudar e vai fazer de uma forma diferente a sua composição lá, visual, né, de cores e de sons. E o conceito desse objeto ele chama tímido. Quando a pessoa entra numa sala, ele está lá tocando, se alguém entra, ele para de tocar. É uma coisa meio distópica, assim, né, mas também tem a ver com o conceito de timidez, que quando está perto de uma pessoa tímida, está perto de outra, que chega, né, assim, é o comportamento. Bom, eu não vou falar muito dos trabalhos, não, vou só mostrar os exemplos, só para falar um pouco de aplicações mesmo, né, como pode ser colocado esse método. Aqui, por exemplo, é uma instalação que chama Afeto, onde eu tenho 2 spots de luz, um gera uma cor e uma frequência,
e o outro lado que está apontado para ele, né, que estão se comunicando aí, o outro lado vai tentar chegar nessa cor e nessa frequência. Então, né, um está afetando o outro, os dois estão tendo uma relação que, como em todo o meu trabalho, tem uma simulação e uma metáfora da vida real, né, do comportamento humano, de coisas. Eu tento passar através dessa narrativa abstrata outras coisas que não são somente estéticas, sempre tem uma narrativa, um conceito, uma ideia por trás. Bom, aqui algumas outras imagens de formas, por exemplo, essa forma que está aparecendo, que está sendo mostrada, é um objeto que teve a sua posição e cor e, né, todos os seus parâmetros definidos pela programação, como essa outra, também a posição de cada mão e tudo mais, cada objeto. Oi? É para parar? Aconteceu alguma coisa? Alô, então, vou continuar. Está funcionando ou não está? Bom, eu vou lá, vou continuar aqui na conexão, não sei se tem uma pessoa. É para eu continuar? Tá bom, vou esperar. Vou esperar então. Quando você tiver alguma coisa, me fala. Tá. Mas tá funcionando? Tá. Bom. Vai continuar ou não? Me fala que eu vou... Fala se eu vou manter aqui ou se eu já paro e volto para outra tela. Vai me falando. Assim que você puder.
Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão me ouvindo, parece que caiu aí a conexão, não sei se vocês estão ouvindo o áudio, pelo menos, mas se tiver, parece que deu um problema aí, né, que não vai dar para continuar, então, desculpa. E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato comigo, a gente pode também conversar, eu posso também mandar essa apresentação para quem tiver interesse. Obrigado, valeu, tchau.